O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje Santo Antônio. Santo Antônio que nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Por isso é chamado de Santo Antônio de Lisboa ou também Santo Antônio de Pádua. Na disputa entre Lisboa e Pádua, para saber de quem era Santo Antônio, quem resolveu a controvérsia foi São João Paulo II, que visitando Lisboa, rezou lá na casa de Santo Antônio, na igreja, onde foi a casa de Santo Antônio. Depois que ele se levantou, disse assim: Santo Antônio não é de Lisboa, Santo Antônio não é de Pádua, Santo Antônio é do céu. Então, esse Santo Antônio do céu é o santo que nós hoje celebramos. Para mim é uma alegria muito grande sempre celebrar Santo Antônio, porque eu fui ordenado padre no dia seguinte à memória de Santo Antônio. E Santo Antônio, desde o início do meu sacerdócio, foi um modelo sacerdotal. E uma das coisas que mais me chama a atenção em Santo Antônio é a capacidade de ele se reinventar. Ou seja, a capacidade de ele, mesmo santo, passar pelas inúmeras conversões que Deus quis providenciar para ele. Vejam só, Santo Antônio nasceu em Lisboa com o nome de Fernando de Bulhões. E aí, lá em Lisboa, onde estava a sua família, onde ele poderia crescer, fazer carreira, ser importante, ele então resolve sair de Lisboa e ir para o convento onde tinha sido fundada a sua ordem, em Coimbra. Qual era a ordem de Santo Antônio antes dele ser franciscano? Era a mesma ordem da Santa Cruz. Nós estamos aí acostumados a receber a visita dos padres da Santa Cruz, da obra dos Santos Anjos, não é? Os Crúzios. A ordem da Santa Cruz, que foi fundada exatamente na igreja da Santa Cruz, lá em Coimbra. É a primeira ordem portuguesa, fundada pelo primeiro santo português, que era conselheiro e mestre espiritual do primeiro rei de Portugal. O primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, não é? Que era acompanhado por São Teutônio. São Teutônio então fez ali, né, nessa igreja de Coimbra, uma comunidade de padres que seguiam a regra de Santo Agostinho. Então vocês irão ler nas biografias de Santo Antônio que Santo Antônio foi agostiniano. Não é que ele era agostiniano, ele era crúzio. É que os crúzios seguiam a regra de Santo Agostinho. Como ninguém no mundo sabe quem são os crúzios, assim, no sentido que é uma ordem menor, então, para simplificar, os biógrafos falam de agostiniano. Mas Santo Antônio, ou seja, o padre Fernando de Bulhões, era da ordem da Santa Cruz. E a gente tende a dizer assim: ah, mas ele nessa época não era santo. Não, o Santo Antônio já era santo. Chamava-se Fernando, não era franciscano, mas já era um grande santo. Por quê?
Nós sabemos disso por causa do amor com que ele estudou as Sagradas Escrituras. O tempo que Santo Antônio teve para estudar foi na época que ele era crúzio, que ele estava no mosteiro da Santa Cruz. E o homem sabia praticamente de cor as Sagradas Escrituras inteiras, de tal forma que ele depois, quando compôs os seus sermões, e é por isso que Santo Antônio é doutor da igreja, ele, quando compôs seus sermões, todo mundo dizia: esse homem é a Arca da Aliança, ou seja, é a arca onde Deus guardou dentro os seus livros, porque ele citava as Sagradas Escrituras de memória, de cor, aos borbotões. Era uma coisa incrível, assim, livros que ninguém nunca tinha lido, assim, ou poucos tinham lido, porque é interessante a gente lembrar isso, né? Não tinha ainda a Bíblia como nós a conhecemos, assim, um livrinho pequeno, com zíper e, né, um volume único. Não, a Bíblia era uma biblioteca, ou seja, tudo aquilo era copiado à mão. Então você pegue a sua Bíblia, tá, lá em casa, trate de copiar à mão a Bíblia inteira e veja quantos volumes vai dar isso. A Bíblia era uma biblioteca, tanto que a palavra Bíblia é um plural. Biblion é o singular, Bíblia são os livros sagrados. E Santo Antônio tinha essa ciência, essa capacidade extraordinária, né? Ele conhecia as Sagradas Escrituras profundamente. E é exatamente nessa espiritualidade bíblica, nesse conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, que Santo Antônio começou a gerar a sua vida de santidade, a meditação da palavra de Deus. Até que esse homem que já estava, não é, num processo de grande santificação, tinha saído de Lisboa, fugindo das honras, foi para Coimbra, quando ele então conheceu os franciscanos. Alguns santos franciscanos que partiam para o Marrocos para evangelizar e para converter os muçulmanos. De lá, estes frades franciscanos voltaram mortos. E ao receber os corpos dos frades, dos mártires marroquinos, Santo Antônio então resolve fazer a segunda mudança na sua vida. Ele que já tinha feito, segunda não, terceira se a gente quiser, ele que já tinha deixado o mundo para ser padre e entrou no convento de Lisboa. Aí depois o convento de Lisboa começou a ser uma sedução de carreira, foi para Coimbra. Depois, lá com os franciscanos, ele resolve: não, eu quero morrer como mártir. E se oferece para ser mártir. Como os franciscanos de Coimbra se reuniam numa pequena capela dedicada ao santo eremita, monge do deserto, chamado Antão. Antão e Antônio é o mesmo nome, não é? Em qualquer lugar do mundo, Santo Antão é chamado de Antônio. Nós, de língua portuguesa, é que temos a mania de abreviar os nomes. Então, Antônio vira Antão, Benedito vira Bento, e assim por diante. Mas, então, ele pegou o nome de Santo Antônio e foi para o Marrocos. Foi para o Marrocos para morrer. Ele queria ser mártir, queria evangelizar e derramar o sangue por amor a Cristo. Vocês compreendem que uma pessoa que toma uma decisão dessa já é um grande santo. Acontece, porém, que Deus não queria isso para ele. E então Antônio adoece. Adoeceu, tentou evangelizar, não conseguiu, adoeceu, envergonhado, frustrado, né? Porque Deus não tinha aceitado a sua oferta como mártir. Antônio embarca de volta para a sua casa. Mais uma vez Deus dispõe. Antônio queria ir para o Marrocos. Deus diz: ficou doente. Então vou voltar para casa. Deus diz: e fez naufragar o navio.
E o navio naufraga nas costas da Itália, na Sicília mais especificamente. Santo Antônio, estou aqui na Itália. São Francisco, que estava ainda vivo na época, convocou uma grande reunião de franciscanos em Assis. Lá vai Antônio para Assis. E então o grande Santo Antônio, que já tinha visto que não adiantava ele querer ser mártir, querer fazer grandes projetos, ele entendeu que Deus queria humilhá-lo. E ali ele ficou, né, nesta assembleia de franciscanos, capítulo das Esteiras, e ele então ali, vendo tudo aquilo, cada frade terminou a reunião, cada um foi para o seu canto, e ele ficou lá sobrando. Não tinha o que fazer. Aí um dos superiores: e você, para onde vai? Não sei, não me deram nenhum destino. Venha conosco. E então ele foi para um convento, numa montanha, num monte, onde ninguém o conhecia, sabiam que ele era padre. Então vem aqui, vamos aproveitar, o cara é padre, né? Deve ser um padre burrinho, né? Um jumentinho, um sujeito assim, né? Sem formação, porque imagina, perdido aqui, ninguém quer ele, vamos lá. E ele ficou então neste convento celebrando missa em silêncio. Era a Arca da Aliança, um tesouro de sabedoria, um doutor da igreja que não pregava. Ele celebrava missa. E os frades, durante o dia, davam a ele os serviços humildes de um burro, né? Ou seja, imagine, esse padre aqui não deve semi-analfabeto. E ele cuidava do jardim, cuidava dos ofícios humildes da casa, etc, etc, até que houve uma ordenação. Uma ordenação onde estavam frades franciscanos e dominicanos reunidos, e o sujeito que foi designado para fazer a homilia, naquela época, era uma coisa rara, as pessoas fazerem homilia, fazerem pregação. Por quê? Porque todo mundo esperava que o pregador fosse, né, um homem culto. A ignorância do clero graçava. Então, acontece que o pregador não apareceu. Ficou doente, ou sei lá o quê. E quem que vai pregar durante a ordenação? Está todo mundo reunido, os frades vieram, dominicanos e franciscanos, o bispo está aí, vai fazer a ordenação. Quem que vai fazer a pregação? Vai você. Eu não preparei nada, eu vou passar vergonha. Vai você. Eu não vou passar vergonha. Tá bom, já que é para passar vergonha, tem esse frade idiota aqui, esse jumentinho, chamado Frei Antônio. Faz você, em nome da santa obediência, sobe lá e faz a pregação. Antônio, humilde, chegou e disse: mas, padre guardião, é você mesmo. Então, tudo bem, foi. Quando ele abriu a boca, as pessoas ficaram abismadas com a sabedoria, com a grandeza, com os raios de luz. E Antônio, então, mais uma vez, muda de vida. Vejam, mudou de vida se tornando padre, deixando a vida de cavaleiro, de homem importante na corte de Portugal, entrou para ser cônego da Santa Cruz. Mudou de vida saindo de Lisboa para Coimbra. Mudou de vida outra vez saindo de Coimbra para Marrocos e entrando nos frades franciscanos. Mudou de vida saindo de Marrocos para Itália. Mudou de vida saindo de Assis para Monte Paulo. Mudou de vida agora, porque começou a ser pregador. Descobriram ele outra vez. E essa capacidade de ir mudando conforme a vontade de Deus. Então designaram ele para ensinar teologia. Depois que o designaram para ensinar teologia, ele começou a pregar o evangelho na França. Depois da França, ele começou a pregar o evangelho no norte da Itália. E finalmente morreu muito cedo,
né? Pouco mais do que 30 anos, depois de ter feito tanta coisa, Santo Antônio, então, se entrega a Deus na sua última mudança, na sua ida para o céu. E de lá do céu, ele é esse Santo Antônio que é de Lisboa, que é de Pádua, mas que é muito mais do céu e nos ajuda, não somente com seus exemplos, mas com sua doutrina de doutor da Igreja e com a sua intercessão. Então, grande Santo Antônio, um grande santo português, que falava português como nós, né? Eu sempre, quando fui a Pádua, às vezes que fui a Pádua, que tem lá a famosa relíquia da língua incorrupta de Santo Antônio, né? Eu sempre dizia para o pessoal, aquela língua ali falava português, tá? Santo Antônio, de lá do céu, intercede por nós, que Ele nos dê essa capacidade de mudar, e mudar sempre, mudar para melhor, mudar para Deus, mudar para sermos mais santos, não ficarmos acomodados, mas aceitar sermos incomodados por Deus, virados pelo avesso por Deus, que nos acontecimentos da vida vai nos dizendo caminhos diferentes, vai nos apontando para onde Ele quer que seja realizada a sua santa, divina, sábia e bondosa vontade.